Será que você está fazendo jejuns ao Senhor da forma correta? Fica até o final do vídeo que eu vim te ajudar. Olá, povo de Deus! Meu nome é Gabriela Sarp e sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o segundo vídeo da série sobre disciplinas espirituais aqui no meu canal. Foi algo que eu percebi que me perguntavam muito nas minhas redes sociais, então eu resolvi trazer essa série para ajudar vocês. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards para você clicar e assistir. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série. A primeira parte desse vídeo eu gostaria de falar com você sobre o que é o jejum. O jejum é quando você se priva de algum alimento por um período de tempo com o objetivo de buscar ao Senhor, de se humilhar diante dele para você alimentar o seu espírito e estar mais sensível à voz do Senhor. Somente a privação de comida não muda nada, pois é um momento de consagração e busca ao Senhor e precisa ser também acompanhado por leitura da palavra, oração e adoração a Deus. O jejum não é um período fácil, pois nossa luta não é contra a carne, não é mesmo? E é acompanhado por batalhas espirituais, então esteja atento durante esse período. Uma referência que eu queria dar para vocês é em Mateus 4, do 1 ao 3, quando Jesus foi tentado no deserto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser atentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-lhe e lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Também não adianta você jejuar um alimento que não te faz falta, porque é um período de sacrifício, de rendição ao Senhor. Então vamos supor, eu sou uma pessoa que não faço questão de doce, então eu vou fazer um jejum de doce, não muda nada para mim. Jejum versus propósito, que é uma dúvida muito recorrente que vocês têm. Biblicamente não existe nenhum jejum que não seja de comida. Vou fazer um jejum de ficar sem o Instagram por um período de tempo. Isso é um propósito, não é um jejum, certo? O propósito geralmente é uma privação de algo que está sendo o centro da sua vida sem ser a palavra de Deus, sem ser o Senhor. Por exemplo, eu fico muito tempo no Instagram, então eu vou fazer um propósito, não sei, de um mês de não mexer no Instagram com o objetivo de colocar o Senhor no centro novamente. Agora eu gostaria de dar para vocês algumas orientações sobre o jejum. O jejum faz muito bem para o nosso organismo, falando assim de benefícios para o corpo mesmo, porque no período de jejum, no período de privação de comida, o nosso corpo acaba entrando num processo de regeneração de células e isso é muito bom para a nossa saúde. Então, você vai estar fazendo bem para o seu espírito e para o seu corpo. Olha que penso. Um alerta que eu gostaria de dar para vocês, pelo amor de Deus: se você tem algum problema de saúde, não faça um jejum de privação de nenhum alimento, de nenhuma comida ou de comer em geral por um período de tempo sem consultar o seu médico, porque você precisa fazer isso de uma forma segura. Existem alguns jejuns na Bíblia que foram jejuns de milagre, jejuns extremamente espirituais. Passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água é um milagre. Somente Jesus foi capaz de fazer isso. Então não precisa colocar a sua vida em risco, tá certo? Outra orientação para vocês é que não adianta jejuar e praticar o mal. Vamos ler lá Isaías, do capítulo 58, dizendo: "Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que escolhi
que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então lá em Isaías, o profeta está falando que de nada adianta você jejuar e não ter uma vida santa, não fazer o bem ao próximo, não ter uma vida de serviço ao outro. Outra orientação para você é que ninguém precisa saber que você está jejuando. Se alguém perguntar, tudo bem, mas não é para vocês ficar saindo, se gabando, estou com fome porque eu estou sem comer, porque eu estou jejuando e sacrificando ao Senhor. Vamos ler lá Mateus capítulo 6, dos versículos 16 ao 18. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns jejuns presentes na Palavra de Deus. Alguns exemplos de jejum por arrependimento. O primeiro é o jejum de Joel, está em Joel 2, do versículo 12 ao 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, neste versículo, Joel declarou um jejum santo junto com o povo de Israel, porque eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Outro exemplo é que depois que Jonas prega em Nínive sobre o arrependimento, todo o povo, a palavra de Deus diz que os grandes e os pequenos fizeram jejum ao Senhor em arrependimento. Está lá em Jonas capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Uma ressalva que eu queria fazer com vocês, uma explicação sobre esse pano de saco e cinzas. Era uma forma de humilhar-se diante de Deus. Outro jejum presente na Bíblia é o jejum de pedir ao Senhor por proteção. Tem um jejum lá de Daniel, não sei se vocês lembram, Daniel durante um período de tempo, ele ficou somente comendo tudo que vinha da terra, frutas, legumes e verduras. Está lá em Daniel 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel estava fazendo um jejum porque o rei estava tentando contra a vida dele e dos seus amigos. Lembram de Sedraque, Mesaque e Abidnego que foram jogados lá na fornalha? Lá no livro de Esdras também jejua junto com o povo para pedir proteção ao Senhor durante a jornada que eles iam cruzar. Está lá em Esdras, capítulo 8, dos versículos 21 ao 23. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornadas felizes para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei do exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhes havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Outro jejum também de proteção foi o jejum que Esther fez. Então ela queria ir até o rei para convencê-lo de revogar esse decreto. Então ele pede para que todos entrem em jejum e oração pela vida dela, pois ela iria interceder junto a Deus em favor deles. Está lá em Esther, capítulo 4, versículo 16.
Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Então ela fala que contra a lei daquela época, Esther não poderia se dirigir ao rei diretamente. Por isso que ela pede também por este jejum. Outro jejum presente na Bíblia é jejum por libertação. Lembra lá quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele homem? Eles perguntam ao Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E o Senhor responde, está lá em Marcos capítulo 9, versículos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, alguns tipos de libertação, a depender, do processo espiritual que a outra pessoa esteja, só pode ser removido o espírito maligno através de jejum e oração. Outro jejum também presente na Bíblia é o jejum por envio e consagração de presbíteros à igreja. Vamos ler lá Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, o encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então perceba que a eleição e o envio também, tudo relacionado à consagração, à ordenação dentro da igreja, deve ser feito acompanhado de jejum, oração e imposição de mãos. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês e contribuído para a sua vida espiritual. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar atenta para responder vocês. Também vou deixar todos os textos e referências que eu usei neste vídeo na descrição do vídeo, caso você queira ler, meditar e se aprofundar sobre os jejuns bíblicos. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, deixe um like e compartilha com um amigo, para que ele também possa ser edificado. Para você que ainda não me segue nas redes sociais, eu posto devocionais todos os dias no Instagram e no TikTok, ambos @gabriela.sarpa. Então é isso, Deus abençoe, até o próximo vídeo.